Boa tarde, sejam bem-vindos ao De Casa para Lar. Aqui a gente discute técnicas e formas para arrumar sua casa sem precisar de reforma. E hoje o nosso quadro Soluções na Prática, onde a gente discute tudo que a gente deu de solução no Papo com as Gurias, que é a nossa consultoria grátis de quarta-feira. E eu sou a Gabi. Eu sou a Lari. Vamos nos apresentarmos, né, para quem não nos conhece ainda. Isso aí. E vamos começar então como que funciona Soluções na Prática. A gente vai mostrando e tentando ilustrar num painel de referências. Não é um projeto, é só colocando ali algumas imagens de como a gente monta, o que a gente pensou para esse espaço. Então vamos lá. Vou abrir aqui com vocês e dividir a tela. Aqui o apartamento do Daniel. Então aqui o apartamento do Daniel. O que ele passou pra gente que era de reclamação? Ele sentiu uma casa muito vazia, eles moram num apartamento alugado em Santos, e ele sentiu uma casa muito vazia e muito cheia, que a gente comentou que é uma sensação muito comum, que a gente acaba colocando muita coisa funcional na casa, mas a parte de cima às vezes fica meio pelada. Então, a casa deles, como a gente comentou, é alugada e até então eles não sabiam direito, eles tinham muita dúvida do que fazer de decoração, eles gostavam meio de tudo e no fim não colocavam nada na casa. Daí a gente veio, eles sentiam muita dificuldade porque a sala deles não era bem retangular, era uma sala que tinha uns bicos nas pontas, tanto na ponta da janela tinha uma parede chanfrada, quanto aqui a parede da porta de entrada e a parede da cozinha. Aqui a gente tem o cantinho da Manu, da filhinha deles, porque o que aconteceu? Nesse momento que estamos passando, eles não estavam usando a porta de entrada pela sala, só uma porta de entrada que tinha pela cozinha, e desse cantinho aqui acabou virando uma mega brinquedoteca. Mas a ideia deles é voltar a reativar esse pedaço e colocar a brinquedoteca da Manu em outro canto. Na verdade era uma dificuldade que eles tinham, né? Porque ali estão todas as coisas dela, os brinquedos, ela brinca bastante na sala. Então, tendo que reativar a porta, uma das dificuldades que eles tinham era onde colocar a brinquedoteca. E essa foi uma das sugestões que a gente deu para eles de relocar esses elementos dela. Eles também gostavam muito do mobiliário deles e a gente vê que realmente tem uma linguagem bem legal, tudo conversa, e a única coisa é que eles estavam móveis muito soltos. Então, se a gente tirar os brinquedos ali, né, as roupas em cima da poltrona, que é o que tá dando mais uma cara de cheio para esse ambiente, se a gente deixasse só com os móveis, a gente veria que realmente tá bem, tudo muito pontual, assim, não tá integrada a sala. Tá pelada, exatamente. Apesar de quando a gente olha para essa imagem parecer cheio, como a Gabi disse, é cheio, mas de uma linha para baixo, assim, para cima é tudo muito branco. O teto branco, as paredes brancas vazias, o chão não tem uma textura diferente, é só o piso, e foi tudo isso que a gente foi ajustando junto com ele, e é o que realmente dá uma cara de lar para os ambientes. Isso aí. Aqui olhando pro outro canto da sala, então aqui passando o sofá tem a passagem para os quartos, uma passagem aqui no meio, mais um pedacinho de parede, uma parede chanfrada, a gente enxerga muito bem pelo teto. Então aqui a gente tem uma parede chanfradinha, aqui uma porta-janela que vai para a sacada, e aqui a continuação dessa parede da TV que já tem uns recortes de viga e de pilar nessa parede. Vamos ver se tem mais alguma da sala. Tem aqui então essa parte da mesa de jantar. Hoje ela tem 4 cadeiras, hoje uma delas está sendo usada como home office no quarto e esse puff tá aqui, mas ela é certinha. Essa era uma poltrona de amamentação que hoje eles têm usado como mais um apoio no estar. E aqui a parede do sofá. Aqui uma coisa que a gente coloca que é muito clássico de acontecer, mas quem segue a gente faz um tempo e as meninas do De Casa Pra Lar não cometem esse erro, que é de colocar as coisas muito altas em cima do sofá. Então aqui elas estão até muito distantes, não fazem muito relação uma com a outra e estão muito altas. Mas isso é coisa facílima de resolver. Isso faz com que, apesar de ter coisa na parede, pareça que elas estão perdidas. Ele falou lá, parecia que tava uns discos voadores, né? E realmente tem essa sensação porque eles não estão fazendo conexão com nenhum móvel. Então a gente precisa baixar a altura, diminuir a distância entre eles,
não precisa ficar sempre centralizado, sabe, gente? Às vezes a gente pode colocar num canto só, tudo mais juntinho, e fica muito legal também sem estar no centro. Isso mesmo. Então, aqui algumas fotos da sala do Daniel. O que ele reclamou pra gente, então? Que a gente já tinha falado do cantinho da Manu que ele queria arrumar. Ele queria um cantinho para colocar fotos, uma grade de fotos. Ele reclamou pra gente da iluminação, que foi uma coisa que a gente acabou não conversando no papo com as gurias, que a gente vai dar uma solução aqui. E essa ideia de preencher o espaço, que estava sem personalidade e que estava muito vazio. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês algumas soluções. E outra coisa também, eles gostam bastante de ler. Então eles gostariam de que aquela poltrona fosse também um espaço para isso. Não necessariamente a poltrona, né? Eles só tinham comentado que eles têm esse hábito. E a poltrona, estando ali, ela meio que chama esse cantinho da leitura, de concentração. Então a gente trabalhou um pouco disso também. Isso mesmo. Então vamos para algumas das soluções que a gente falou na quarta-feira. Então aqui, qual que foi a primeira solução que a gente deu para preencher esse espaço? Eles moram num apartamento alugado. Eles não têm muitos objetos de decoração, muitos quadros, e é uma coisa que eles se sentem inseguros para comprar. Então não é tão natural para eles e às vezes nem é um caminho tão gostoso. Quem gosta de quadro, é gostoso comprar quadro, é tranquilo. Agora se coloca alguém que tem muita insegurança, que não sabe o que quer e vai propor uma parede cheia de quadros, talvez a pessoa sofra um pouco nesse caminho. Então não é tão legal. O que a gente propôs? A primeira coisa, a sala deles é muito comprida e estreita. A ideia era usar de pintura para preencher e para achatar um pouquinho essa sala nas pontas. E com isso a gente disfarçaria um pouco os chanfros também, as pontas que são assim, esquisitas. Então o que a gente faz com isso? Trabalha com uma pintura diferente, uma pintura com uma cor mais viva, que eles se mostraram que gostam. Falou pra gente que gosta de uma coisa mais alegre. Então a ideia seria fazer bem, não exatamente como nessa imagem, porque aqui a gente tem uma sala extremamente retangular, mas bem na ponta da janela e na ponta da entrada. Então com isso a gente deixa a sala um pouquinho mais estreita e ela parece mais larga e não tão linguicinha comprida. Quer ver? Vou voltar nas imagens aqui pra gente ver. Então seria pegar bem dessa esquininha desse chanfro, passar uma linha reta aqui e descer na parede. Então todo esse cantinho pintado de uma cor. Inclusive o teto, que foi uma coisa que ele perguntou, inclusive o teto, sim, isso que dá esse aspecto legal, como a Gabi mostrou na imagem de referência, né, que faz esse fechado. E uma das soluções também que a gente propôs foi de jogar a brinquedoteca para aquele canto. Então ajudaria também a criar um espacinho delimitado para a área dos brinquedos ali, né? Uma área um pouco mais lúdica, tudo mais. Então combina muito bem com isso. E separa um pouco também, apesar de integrar, deixar menor, também ajuda a dividir um pouquinho a função, né? Então o que tá ali naquela parte é a parte de brincadeira, é a parte de se divertir. Então ok os brinquedos estarem espalhados por ali, porque é para isso mesmo. E a ideia de jogar para lá também é aproveitar um pouquinho da área da sacada que eles têm, que é uma área bem gostosa e tá um pouco sem uso também. Então ela poderia aproveitar para brincar nesse espaço também, com os brinquedos ali mais próximos da Ainda porta. mais que Santos é uma cidade quente, não é como Curitiba, que de uns meses você não usa mais a sacada se ela for aberta. Então isso é muito bom. E no outro lado, a mesma cor que a gente usar daquele lado, a gente usaria aqui. Pegando desse chanfro, passando uma linha reta aqui e pintando tudo desse lado. Uma opção é pintar as portas também. Como o apartamento é alugado, não sei se isso é viável, teria que conversar com o proprietário, sempre depende da boa vontade dele, se ele topa. Mas se não pintar as portas, não tem problema nenhum. A única coisa é que elas vão ficar mais em evidência numa cor mais forte. Isso acho que é o que mais vai fazer diferença. Ó, se o Daniel estiver aí assistindo, acho que assim, é o passo número 0 para você fazer, é fazer essa pintura que vai dar uma super diferença. Aqui, para mostrar a questão do que a gente conversou sobre o quadro para fotos. O que ele pediu pra gente? Para fazer, ele queria um cantinho para colocar fotos.
Como ele não tem muitos objetos decorativos, às vezes se a gente colocasse um quadrinho de fotos, e isso é uma coisa, gente, que às vezes a gente não compra de uma hora para outra um monte de quadro de foto ou preenche tudo. Então, colocar numa parede lisa um quadrinho assim, às vezes podia ficar meio perdido, como tá aqui. Ele fica muito sozinho no espaço. O que a gente propôs? Uma ilusão de ótica também para preencher. Que a gente fizesse um quadrado na parede em outra cor, parte em cima da cor, eu já ia dar spoiler de qual cor a gente tá usando para pôr nas pontas. Da cor nova, das partes inclinadas, das pontas. Parte em cima da cor nova, parte em cima da cor antiga, ultrapassando um pouco a outra cor, como se esse quadro começasse aqui e viesse até aqui assim, passando um pouquinho. O que a gente faz quando a gente faz um quadro assim? A gente dá a ilusão e daí dentro desse quadro colocar vários quadrinhos de foto ou um quadro grande, um mural pode ser um mural de ferro para você ir pendurando com grampinho as fotos. Mas o que a gente faz quando faz esse detalhe de pintura? A gente dá a entender que esse quadro é maior, que esse espaço é maior e com isso preenche mais a parede. Porque quanto maior, menor é a necessidade dele estar tão perto de alguma coisa. Porque ele já é um elemento que se sustenta. A gente acaba emoldurando. Então, naquela imagem ali onde está o retângulo vermelho, né? Bordeaux, não sei, cereja. Ele cria uma moldura muito grande para aquele quadro que está ali. Talvez se ele estivesse sozinho na parede, ia estar bom porque ele está fazendo relação ali com o sofá. Olha a diferença da altura, né? Que a gente viu com relação a esse quadro e o sofá e os quadrinhos que eles tinham lá, os círculos, né? Mas mesmo assim, quando você criou esse elemento, você criou uma nova moldura para esse quadro. E aí ele não fica perdido na parede. Então, como ele vai colocar várias fotos e provavelmente em tamanhos pequenos, a gente ter várias delas espalhadas ia criar mais um ponto desconexo do resto da sala. Então, mais um elemento pontual sem fazer ligação com todo o restante. Quando a gente cria essa pintura, como essa grande moldura, a gente delimita o espaço e tudo ali fica mais organizado. Então aqui 2 exemplos de como você pode mudar. Aqui, colocar as fotos. Aqui a gente colocou 2 tipos que tá um pouquinho mais simétrico, que fica bem bonito também. Uma coisa legal de fazer, que fica esteticamente mais agradável, não é uma exigência, não vai ficar horrível se você deixar assim, mas é você tentar deixar as fotos mais ou menos na mesma cor, com o mesmo brilho. Então ele fica um pouco mais agradável, considerando isso como uma decoração. A foto já é interessante por ser um ponto de conexão tua com o espaço. Então qualquer foto já é interessante, mas assim no sentido decorativo ela fica um pouco melhor. E o jeito mais fácil é deixar em preto e branco. Se você sabe mexer às vezes com um programa de Photoshop, alguma coisa assim, você consegue deixar elas mais ou menos no mesmo tom. Mas daí ou até quando você mais. manda revelar, né? Normalmente as empresas fazem esse serviço. E aí as fotos normalmente elas têm muita cor, né? E isso acaba muitas vezes contrastando com o restante do que você tem no ambiente. Então quando a gente traz para o preto e branco, acaba esse problema, né? E também valoriza um pouco ali as fotos mais no sentido de decoração, né? De dar um valor, um diferencial. Também trabalhar com molduras iguais é interessante, né? Dá uma padronizada. Que nem a gente falou, não é obrigatório, ele fica muito bem. Como a gente tá fazendo quadro em volta, mesmo que elas não fossem iguais, já ia ficar legal, porque o que ia dar unidade é esse quadro de pintura na parede. Então, vamos para a próxima solução. A prateleira alta. Gente, esse é o nosso... É quase que o nosso feijão com arroz aqui no escritório. Porque como a gente trabalha muito com apartamentos pequenos, a gente precisa otimizar espaço e precisa integrar os espaços. Porque o que acontece normalmente, principalmente nesse caso de apartamento alugado, você acaba não fazendo um mobiliário sob medida. Quando você não faz um mobiliário sob medida, você tem móveis menores, pontuais dentro do teu espaço. O que acontece? Fica um monte de pedacinho e daí você vai dividindo aquele espaço. A gente precisa de alguns elementos para integrar. O fato de a gente estar usando a mesma cor nas 2 pontas chanfradas já vai integrar um pouco mais a sala.
E a prateleira alta, que atravessa desde a sala de jantar até a sala de TV, também integra e mostra que é um ambiente único. Isso no subjetivo, né? Ninguém precisa falar que não tem uma parede no meio que você tá vendo. Mas para o nosso olho é interessante que você tenha ou um elemento repetido, ou um elemento que comece num espaço e termine no outro, comece numa função e termine na outra. Ou os dois. Ou os dois. Então, aqui a gente usa a prateleira alta, porque também é mais um espaço de armazenamento muito bom, muito grande, que a gente pode pôr caixa, que a gente pode pôr livro, que era uma dos pontos sensíveis deles. É, que eles têm bastante livro para guardar, então essa é uma solução bacana. E só mostrando daí aonde ficaria essa estante, né? Acho que na foto é sempre mais fácil da gente visualizar no espaço. Deixa eu ver se tem uma parede. Seria nessa parede aqui, gente. Então ela faria um canto chanfrado aqui pra ela, né? Pra ela encostar nessa parede inclinada e ela viria reta até encostar lá na outra pontinha perto da janela. Passando por cima aqui desse vão que vai pros quartos. Ela vem por aqui, passa e termina aqui nessa outra parede chanfrada. A nossa ideia que a gente deu pra ele foi colocar por baixo desse dentinho aqui que tem. Então ficaria já a espessura aqui da prateleira, já esconderia um pouco desse ressalto que tem aqui dessa viguinha, né? E deixa essa marcação aqui bem certa. Essa foi a ideia. E agora a gente pode começar a montar o nosso mood board, nosso painel de inspirações. Por onde a gente começa, Lari? Sempre pelo que ele já tem, né? Vamos Isso colocar aí. lá. Então, nesse caso, a gente não vai colocar nenhum móvel novo. Ele já tem o sofá, já tem a mesa, já tem as cadeiras, já tem o móvel da TV, a poltrona, tem tudo e ele gosta de tudo, isso que é o principal. Então, como ele gosta, a gente vai manter. Então tá lá, ó, tudo que ele já tem. Claro, às vezes a gente não acha exatamente o mesmo, né? Mas é muito similar a isso, o que já existe lá. É, tem que passar a mesma mensagem. Então aqui a gente não achou o móvel que ele tem, mas tentou achar um com uma cor parecida, com uma dimensão parecida, com uma divisão parecida. Então foi isso que a gente acabou buscando. A poltrona é bem parecida, o sofá também, a mesa e a cadeira similares. Então, a primeira solução que a gente conversou foi a pintura e é o que vai fazer mais diferença, né? Então vamos colocar isso lá. Ele deixou pra gente livre a questão da escolha da cor e passou que gostaria de dar uma alegrada no espaço. Então a gente propôs uma cor mais, uma cor mais forte, um pouco mais presente. Essa eu acho que chama Floresta Úmida da Souvenir. Que ele é um azul petróleo, assim, né? Meio certeado. E assim, ele tem o sofá e a poltrona cinza, os móveis são numa madeira bem escura e tudo isso contrasta muito bem com esse tom de verde, né, de azul. Se a gente colocasse um tom mais quente, a gente simulou, por exemplo, um terracota, que a gente gosta muito, que daria uma aquecida, né, no ambiente. Como ele tem muita madeira ali, talvez não ficasse tão interessante o resultado. E essa madeira escura ainda, né? E daí tem mais um motivo pra gente ter pego. A gente simulou também um verdinho, bem clarinho. O verde que chama tomilho, que é a cor. Mas tem um outro fator que é bem importante. Já que eles já queriam alegrar e eles... Eu já posso falar? Pode. E eles têm muitos brinquedos na sala, isso foi um fator que definiu a escolha da cor. Por quê? Vamos passar um móvelzinho montessoriano que eles têm. Acho que só um móvelzinho, por enquanto. Só um Porque é um dos elementos que eles têm também que a gente não colocou antes, né? O que tem lá no canto da Manu? Deixa eu voltar aqui pra gente ver. É que agora tá com muito brinquedo, não dá pra gente ver. Esse móvelzinho aqui é um móvelzinho bem interessante. É daquele conceito montessoriano, onde você deixa tudo na altura da criança para que a criança se organize, decida o que ela quer brincar. Então você não guarda tudo, você não é você que vai disponibilizar os brinquedos para ela. Ela vai ter aquilo disponível e também arrumar aquilo. Então o que é esse móvelzinho? Ele tem várias caixas aqui de feltro, de um tecido, apoiadas nele e com isso a criança e você acaba organizando as coisas. Só que essas caixas de feltro que ele tem são coloridas, bem coloridas. E os brinquedos são coloridos, não só as caixas. Mas tem muitos brinquedos na sala que são coloridos.
Então, se a gente colocasse um tom muito apagadinho, esses brinquedos iam gritar e falar assim: o meu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. Toda a sala foi pensada, tá soft, madeira escura, um verdinho mais apagado, tudo mais apagado. E um monte de brinquedo de cores vivas. Então aquilo acaba destoando muito. E assim, é errado você destoar? Não, não é. Mas com isso, se você faz essa cor da parede, se você já dá um pouco mais de vida na tua sala e tem bastante brinquedo, o brinquedo dificilmente, não dificilmente, mas ele se encaixa um pouco melhor e a sensação de bagunça com os brinquedos demora um pouco mais para acontecer, porque ele está mais dentro da linguagem da tua sala. Aí vamos aproveitar e complementar o cantinho da Manu. Já, como a gente falou, a gente colocou tudo mais perto ali da porta que vai pra sacada. Então levou esse móvelzinho montessoriano dela. E uma outra sugestão foi trabalhar com cestos para organizar os brinquedos dela. Os cestos, eles são ótimos para isso, porque a própria criança consegue facilmente colocar os brinquedos ali, levar de um lado para o outro. É muito prático, né? Você só segura ali na alça e leva isso para um lado para o outro. E também fica decorativo, porque os cestos têm uma infinidade de opções, né? Aqui a gente pegou alguns numa temática mais infantil. Esse em específico, gente, é de um mercado que tem aqui em Curitiba, chama Angelone. Mas assim, não é uma coisa difícil de encontrar, sabe? Pesquisando na internet, né? A gente acha inúmeras opções. Tem as opções de tricô, tem opções de juta? De palhinha, assim, de palha, que são trançados, que são bem bonitos também. Mas aqui a gente, como é o cantinho dela, a gente quis algo mais lúdico, então a gente trouxe esses um pouco mais decorados e com essa temática infantil, que por coincidência combinou muito bem com a cor que a gente pôs de fundo também. Em cima desse móvelzinho aqui, a ideia seria, ela tem muitos livros infantis. Então a ideia era colocar alguns porta-livros. Também, não só para organizar, mas para você verticalizar algumas paredes. Então, um dos motivos de colocar esses dois elementos nas pontas foi achatar um pouco a sala para ela não ficar tão comprida, e a gente coloca uma cor forte para cima. O que acontece? A gente ocupa toda a parte de baixo funcional, e como em cima não é funcional, entre aspas, um quadro, porque ele tem a função de dar a tua personalidade, deixar mais agradável, mas assim, você não precisa de um quadro para poder sentar e jantar ou qualquer coisa assim. Então, é muito comum a gente ver apartamentos todos ocupados e caóticos embaixo e em cima essa névoa. Então, a gente usa também desses porta-livros para colocar um pouco mais para cima e para verticalizar, dar esse equilíbrio visual do espaço. E aí, aqui na referência a gente colocou esse em específico para dar a ideia desse porta-livros, né, como pode ser trabalhado, mas a madeira, esse tomzinho claro, ele não combina com o que tem ali hoje, que são essas madeiras mais escuras, tem esse móvelzinho que é branco e colorido. Então, assim, ou a gente partiria para algo branco ou para uma madeira mais escura para entrar com o restante dos móveis. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está escolhendo os elementos. E se ele quiser fazer esse porta-livro e pôr a mão na massa, ele pode até pintar da mesma cor da parede. Que ficaria muito legal. Muito mesmo. Então, assim, não adianta você pensar no elemento sozinho. Isso é uma coisa que as pessoas fazem muito. Preciso de um porta-livro. Olha que fofo esse, porque ele é lindinho. Tem uma frasezinha escrita, ele é muito fofo. Mas ele não entra com o restante das coisas que tem no espaço. Então é um ponto de atenção. A gente tem que pensar no objeto e em como ele vai ficar no espaço. O que tem ao redor dele que dita um pouco de como ele tem que ser também. Você pensa a sua sala quase, não como uma coleção de uma loja, uma coleção de roupa, mas você tem que pensar, as coisas precisam ter coerência entre elas. Não pode parecer uma coisa de cada lugar, uma de cada estilo, senão de repente você não vai chegar, você não vai conseguir nenhuma linguagem e vai ficar caótico. Vamos lá. Vamos mudar de cantinho agora. Como eles gostam de ler, ou vamos para a mesa de jantar, que é o próximo? Pode ser a mesa de jantar que tá logo atrás ali
E é uma solução super facinho. Atrás não, né? Tá ao lado, dividindo o espaço um pouco, né? Na mesma região desse novo espaço de brinquedoteca da Manu. Aqui, ó. Então aqui seria o espaço da brinquedoteca da Manu. Aqui a gente subiria, não nessa parede chanfrada, porque na chanfrada ia ficar bonitinho também os livros, né? Bom, pode subir na chanfrada ou nessa paredinha aqui, os porta-livros. E aqui a mesa de jantar. A nossa sugestão é pôr um espelho redondo nessa parede. Por que um espelho redondo, Larissa? Porque a gente tem muitas linhas retas já. Vejam que os móveis deles, todos, tirando a poltrona ali, né? Todos eles têm linhas bem retas, bem marcadas. São móveis mais duros, né? Duros no sentido de... não tem nada orgânico, nada que traga formas curvas, com mais leveza e tudo mais. Então, a gente traz esse elemento redondo para dar uma quebrada, assim como cestos, ir trazendo elementos que deem outra cara para o espaço. Além disso, o espelho em si, ele é muito bom para esses ambientes que são mais estreitos, porque como eles refletem, eles duplicam o ambiente e acabam dando uma sensação de amplitude. Ele já é um objeto decorativo e ajuda nesse sentido. Volta ali na imagem, por favor, Gabi. Volto. Mostrando que só se a gente... Vamos pensar nesse cantinho que a gente, né, deu as sugestões. Então pensa ele com uma cor, com os porta-livros ali um pouquinho subindo na parede de um lado e um grande espelho atrás da mesa. Já ia dar uma super preenchida nesse espaço. Então, às vezes, são poucas coisas, alguns elementos que a gente tem que colocar. A gente tem que pensar sempre não só em colocar os objetos só porque eles têm que estar ali pela função de assistir TV, função de refeições e tudo mais. Preciso ter uma mesa, pronto. Tá resolvida a sala de jantar. Exatamente. Não preciso mais nada. Uma dica que a gente dá é ir olhando por cantinhos, né, por partes e fazendo pequenos conjuntos que se harmonizem. Então, funciona muito bem. A gente pensou na mesa, fazendo um conjunto com o espelho. A gente pensou no móvelzinho de brinquedos, fazendo uma conexão com os porta-livros. Então, a gente sempre tem que pensar no todo. Pode, por isso, já dá uma diferença. Imagine ele ainda colocar o espelho. Com essa minha simulação meio fajuta aí, você tem que se esforçar um pouquinho pra ver. Mas já dá já deixa a sala mais gostosa. Exatamente. Aí. Então vamos lá. Então aqui, ó, gente, só o espelho já vai ajudando. E uma coisa que a gente comentou com o Daniel vá fazendo aos poucos, vá sentindo, faça. O que vai dar super diferença vai ser as paredes. Isso vai estimular que você faça as próximas mudanças. Então, o espelho pode ser a última coisa. E depois de tudo ele vê... Sabe que talvez nem precisava tanto do espelho? A gente tá nessa parede aqui, então vamos falar da poltrona. Que agora a gente veio vindo lá de trás pra frente. No nosso raciocínio. Então aqui a poltrona. Eles gostam muito de ler. Eles estavam um pouco na dúvida de onde colocar essa poltrona. Antes ficava onde hoje é o cantinho de brinquedos da Manu. Hoje que a gente propôs, é o cantinho. Só que eles gostaram de colocar ela nesse meio, porque eventualmente ela pode servir como um estar. Por que a gente fala servir como um estar? Você tem um assento de frente para o teu sofá, e não só o sofá voltado para a TV. Isso ajuda para quando você vai receber alguém, quando você vai conversar com alguém. É mais confortável você conversar com alguém de frente do que você conversar com alguém de lado, assim, com um torcicolo. E ele também gosta muito de ler. Então a ideia é a gente também preparar essa poltrona para ficar agradável para uma leitura. Aqui uma ideia de luminária para ajudar nesse auxílio da leitura ali, e até faz uma luz gostosinha para assistir TV. Então para assistir TV a gente tem que tomar cuidado para não colocar uma luz em cima da TV ou muito atrás que reflita, mas assim, para não ficar naquele breu que faz mal até para a vista, que não faz muito bem para a saúde, é interessante que você tenha uma luz auxiliar para quando vai assistir TV. E para fechar o conjuntinho ali da poltrona, trabalhamos com um quadro para cada vez mais a gente ir preenchendo essas paredes. Por que esse quadro colorido, gente? Pra gente também colocar um pouquinho de cor, fazer uma conexão com a parede, fazer conexão com os brinquedos. Óbvio, isso tem que estar alinhado com a personalidade deles. Eles não vão comprar um quadro colorido só para combinar com os brinquedos. Não faz sentido.
Mas veja como daí aquelas cores puras aqui, a cor pura dos próximos brinquedos não vai ficar tão gritante na sala. Vamos lá, então a gente veio pra cá, o rack da TV vai continuar o mesmo, a TV dá pra pendurar na parede ou não, mesmo tendo aquele quadro de pilar que ele tem hoje. O que acontece? A partir do momento que você vai preenchendo a sala, algumas linhas... Se você quiser mostrar. Não mudou? Eu queria mostrar, deixa eu voltar. O que acontece? A sala dele era bem tomada por essas vigas, pelo pilar aqui que faz esse desenho. Quando a gente tem a sala bem vazia, a gente evidencia isso, porque é o único detalhe que tem aparente ali. Evidencia isso, evidencia certas assimetrias. Então, com uma sala pelada, uma TV descentralizada do rack, talvez gritasse os olhos. Agora que a gente está pondo mais informações, informação de cor nos cantos, uma luminária alta, um quadro aqui, um espelho, a gente pode descentralizar a TV desse rack, vai deles se sentirem confortáveis para isso, mas pode descentralizar e não tem problema nenhum, porque daí você dá equilíbrio através de outras coisas e chama a atenção para outros lugares ali na sala. Então, a gente vai manter esse daqui da mesma maneira que tá. E para esse lado do rack, perto da parte de entrada, a gente vai fazer aquela ideia do quadro para colocar as fotos. Onde a gente tem ali uma paredinha logo na porta de entrada, né? Que é uma parede livre que a gente tem ali. A gente trabalhou com o tom neutro, esse cinza, porque esse verde é bem marcante e a gente tem as informações de todo o restante bem vivas, bem fortes já. Então trazer mais uma cor para eles que estavam com uma sala inteira branca, de repente pintar tudo colorido, tem que segurar muito bem, tem que ter muita personalidade e daí você pode dar um passo de cada vez, sabe? Então vamos investir nesse verde, nesse verde azulado, né? Ou azul esverdeado, depende do ponto de vista. E trabalhar com esse quadro no neutro por enquanto, que faz uma conexão ali do cinza com os móveis que ele já tem, dá uma clareada também nesse escurão que tá da cor, e cria o quadro pra gente colocar as fotos da família. E uma coisa, pessoal, a gente até testou algumas coloridas, mas todas as coloridas que a gente testou, a gente achou que ficou realmente muito forte e que nem a Lari falou, a pessoa tem que segurar aquilo, tem que estar muito certa daquilo, não eram combinações muito óbvias, mas pessoalmente a gente não tinha gostado. E a gente sabia que o cinza seria o melhor das opções? Não, a gente não sabia que a cinza seria o melhor das opções. O que a gente fez? A gente testou. E a gente testou uma cor, a gente testou duas, a gente testou um amarelo queimado, a gente testou um laranja. E não foi. E as pessoas às vezes acham que o arquiteto tem do nada inspirações como se fosse uma voz de Deus, assim, que falasse, coloque laranja, coloque azul. Então, a gente precisa testar. Mesmo a gente que tem caminho, a gente precisa testar. E o que a gente quer é que vocês testem. Se precisar, abra uma página no PowerPoint, que é o programa que a gente usa para fazer isso, que não é um programa sofisticadíssimo, não são programas de arquitetura, porque a gente quer mostrar que é fácil fazer simulações. Então, assim, abre uma página do PowerPoint, abre o site da Souvenir ou de alguma outra cor e vai colocando algumas coisas ali, vai brincando, vai testando. Você não precisa, assim, se você errar na tua casa não tem problema, mas você não precisa às vezes deixar pra errar na casa, porque você pode testar antes. Às vezes eu tenho muita ênfase nas coisas que eu quero falar. Se empolgou. Me empolguei um pouco, desculpa. O que mais, Larisha? Vamos continuando agora dando a volta. Então a gente passou ali perto da porta de entrada, agora a gente vai... Ó, vamos mostrando de onde a gente veio com as soluções. A gente veio ali do cantinho da Manu, passou pela mesa de jantar, veio no cantinho de leitura ali com a poltrona, fizemos a parte do rack da TV, agora a gente vai dar a voltinha. Esse canto a gente já comentou da pintura e agora vamos para a parede do sofá. A solução que a gente comentou já foi a prateleira alta, vamos colocar ela lá no nosso mood board, que vai fazer uma conexão desse lado, né? Do outro lado a gente trabalhou vários elementos
na parede, a luminária alta, o espelho. Então a gente foi criando um movimento, preenchendo a parede daquele lado, e desse lado isso vai se dar pela prateleira alta. A gente imagina ela também num tom de madeirado mais escuro, seguindo a linha do que já tem lá e fazendo contraste com todo o restante branco e claro que já tem. E nessa prateleira a gente pode colocar livros, plantas, caixas, várias decorações. Pode realmente usar esse espaço. Isso mesmo. É interessante se a gente for por caixas, que a gente dê uma padronizada nas caixas, para não ficar também com cara de depósito, tá, gente? Assim como ali nos quadros, né, de fotos que a gente mostrou, tem que ter um cuidado, assim, né, levar em conta a estética também. Afinal, faz parte da nossa casa, da nossa sala. A gente sugeriu para eles de colocarem os disquinhos que eles já tinham. Eu vou chamar de pratos, né, para não chamar de discos. Eu chamei de mandala. As mandalas que eles têm, que estavam bem desconexas, lembram? Em cima do sofá, centralizados, bem distantes umas das outras. Elas estavam aqui, ó. É que aqui ela vai fazer conexão com a prateleira agora, né? Mas Tava elas bem estavam bem altas. lá. Isso aí ficou legal também, ó, porque a partir do momento que a gente colocou a prateleira, eles fazem relação com a prateleira. É uma opção também, mas na sugestão que a gente tinha comentado com eles, era colocar na vertical e meio próximo ali do braço do sofá. Perto da parede do corredor. Isso mesmo. Sobre colocar algo acima do sofá, na parede acima do sofá, a gente pediu para ele primeiro fazer as pinturas, reorganizar os quadros, colocar as mandalas, colocar todas as decorações, investir talvez na luminária, no quadro ali perto da poltrona, para depois ver se realmente faz falta. Às vezes a gente não precisa também preencher tudo. A gente pode ter paredes livres na nossa casa que criam também oportunidade de a gente colocar em outro momento outras coisas na casa, né? A casa vai evoluindo com a gente, como a gente sempre falou. Isso aqui, quando ele fizer essa mudança, não vai ser algo estático. Estático? Estático. Que ele não pode mudar mais depois. Não, a casa ela é versátil, ela pode mudar junto com a gente. Então, isso que a Lari falou é bem importante, da gente deixar espaços vazios para adquirir novas coisas. Se isso também estiver de acordo com você. Tem gente que adquire uma vez e não adquire nunca mais. Eu sou caraquenta, eu vou juntando coisa a cada 2-3 meses. Então isso é uma coisa de ver, deixar esses espaços para que a tua casa possa contar novas histórias. Isso. Outra coisa que a gente comentou com ele que daria muita diferença na sala e que dá diferença em praticamente todas as salas, que as pessoas têm um pouco de receio, mas, gente, é certeiro, não tenham medo disso, é tapete. O piso deles ali é um piso frio, por mais que a cidade seja quente, a gente precisa de conforto, de aconchego. Então o tapete ele traz essa textura pro ambiente, quando você entra numa sala e vê o piso frio, ele te passa uma sensação. A partir do momento que você coloca um tapete, você já tem uma outra sensação quando olha pro espaço. Então, e pode ser o tapete da mesma cor do piso, gente. É impressionante. A gente até sugeriu um claro mais do tom do piso para não destoar, não contrastar muito, também para não destacar o piso, que a gente não quer isso, mas para ele dar uma delimitada ali na sala do sofá, né, na sala de TV, e dar um conforto para essa área, faria muita diferença. Olha só como já preenche ali junto com o sofá, como já dá uma outra carinha. E por fim, a iluminação. Eu ia falar, nossa, a gente já não colocou tudo. E a iluminação, que a gente não falou na quarta-feira, mas a gente vai dar a sugestão pro Daniel aqui, para ele assistir. Tem 2 pontos de luz. Um ponto ali na sala de TV e um ponto na sala de jantar. Esse quadradinho ali embutido no teto, que é normalmente o que a construtora deixa. Ela deixa um ponto centralizado em cada ambiente. Que é a ideia? Eles comentaram que a luz é um pouquinho insuficiente, que eles queriam algo mais trabalhado, um pouco mais diferente para casa, mas ao mesmo tempo eles têm laje, ali não é forro, e é um apartamento alugado, então não valeria um super investimento. Qual que é uma solução boa que a gente tem para isso? Aliás, quem quiser assistir, a gente tem um vídeo muito legal, já foi pro ar esse? Já foi pro ar aqui no YouTube. No Instagram não quer colocar as coisas no ar. O vídeo comprido ele não quer pôr.
Como resolver iluminação em casas com laje. Então a gente deu várias explicações, várias soluções lá. E uma delas são os perfilados, ou os trilhos, ou as eletrocalhas. Que a gente consegue de um único ponto distribuir vários spots, né, vários pontinhos de luz pela casa. E a gente trabalharia uma linha linear, eu ia falar. E fora isso, ele faz essa linha linear, como disse a Lari, conecta mais uma vez a sala de estar com a sala de jantar e te dá... Porque quanto maior a sensação que aquele espaço é único, e isso a gente não tá falando de... É óbvio, você entra, o espaço é único, mas tem elementos que podem remeter mais a essa união. Quanto maior a sensação do espaço ser único, maior ele parece. Deixa eu copiar esse daqui pra lá pra gente ver. Vou mostrar aqui uma solução de perfilado. Essa é uma solução, gente. Tem a solução do trilho, que ele já vem prontinho, né? Tudo certo. Eles são muito bonitos, mas existe também essa solução do perfilado, que ele é um material um pouco mais industrial. Esse spot só que tá bem feio, tá, gente? Não leva em consideração. É que essa imagem tá mais claro, o perfilado. A gente pode pintar ele de branco, de preto, da cor que quiser. E é muito fácil de trabalhar. A gente puxa a fiação por dentro dessa calha, né? E depois a gente vai jogando esses spots de luz, quantos a gente quiser, direcionando para onde a gente precisa de luz. Então é uma solução bem legal. E a gente colocaria na extensão... Volta lá, Gabi. Da sala toda. Então, ligando a sala, partindo lá desse ponto, até ligar com o outro. Até esse ponto aqui. Então, distribuindo luz pela sala inteira. Bem comprido. E uma coisa que parece aqui, mas não dá pra ter certeza, parece que a luz dele é branca. E a luz branca é uma luz de extrema concentração em tudo. É uma luz que não deixa confortável. Não é uma luz para ser usada em residências, a luz branca. É a luz de ambiente hospitalar, de açougue, de lugares que não remetem à casa de maneira nenhuma. Então, assim, a luz para casa é da luz amarela à luz neutra, não a luz fria. A gente não gosta nem de colocar, tem gente que gosta de pôr nas áreas úmidas, como a cozinha ou a lavanderia. A gente não gosta de pôr nem na cozinha nem na lavanderia, a gente não gosta de pôr em lugar nenhum. Mas também é uma opção nossa. Mas a luz amarela, ela é bem, bem mais confortável para casa. Exatamente. Então, fechamos com essa solução, essa dica extra aí pro Daniel. E uma coisa que eu queria comentar, gente, essa eu vou pegar a Gabi de surpresa aqui. Quando a gente fecha o nosso mood board, a gente tem uma noção do todo, de como as coisas que a gente já tem e das coisas novas que a gente está propondo funcionam, como elas se harmonizam. Mesmo a gente tendo colocado um tom forte, né, pra entrar bem todos os brinquedos, todas as coisas, as cores puras ali, as cores primárias que a gente tem no móvelzinho montessoriano, ele ainda grita um pouco, destoa um pouco de todo o restante do que a gente fez. Os brinquedos que ela vai colocar ali, assim como a gente viu nas fotos, vão esconder um pouco disso. Mas quando a gente vê uma situação assim, agora a gente sabe que algo a ser mudado, né, talvez a longo prazo, algo que mais pra frente eles possam pensar, é mudar talvez a cor dessas caixas. E aí eles não precisam trocar as caixas, jogar fora. Talvez sim, talvez consigam encaixar outras caixinhas ali que vão entrar melhor. Ou então eles podem encapar, mandar revestir, né, trocar o tecido dessas caixas e manter o mesmo desenho. Olha como dá uma aliviada quando a gente tira aqueles tons primários dali. A gente fez o máximo para que eles entrassem bem. Mas quando a gente coloca tudo junto, às vezes a gente percebe esse elemento pontual aqui que tá fazendo a diferença ali, que não tá deixando tudo harmonizar melhor. E isso é uma construção e não precisa ser o essencial agora. Todo o restante, digamos, ele fazer a pintura e colocar o tapete, já vai dar muita outra cara. Já vai resolver muita coisa que ele precisa. Muito. Então, esse é um detalhe, mas é bom a gente conhecer e entender tudo na nossa casa pra gente, quando precisar fazer uma mudança, a gente saber o que mudar. Qual que é o primeiro ponto da mudança. Exatamente.
da mudança do trocar de lugar e tudo, mandar para uma casa nova. Então e é acho isso, gente. que é isso aí. Estamos com o mood board do Daniel montado, espero que ele goste. E próxima quarta tem mais um Papo com as Gurias. Se você quiser se inscrever, tem a link lá na bio do Instagram. E esperar sua vez para conversarmos do seu espaço. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.